Agora o último vídeo da aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre a matriz SWOT, chamam de FOFA também por aí, né? SWOT e FOFA. Bom, a matriz SWOT ela é uma matriz que serve para a gente fazer análise do ambiente, lembra? No vídeo anterior a gente conversava sobre análise de ambiente e a importância de analisar um ambiente. Então, quando a gente fala de matriz SWOT, a gente pensa assim, ó, eu tenho uma empresa e eu tenho que ver eu, quanto empresa, internamente, como eu estou em relação a meus concorrentes, por exemplo, né? E eu tenho que entender lá fora o que está acontecendo, né? Então, um ambiente interno e um externo, né? Então, essa avaliação interna a gente chama de pontos fortes e pontos fracos, que é o que são levantados, né? Então, eu costumo dizer que a avaliação interna é na primeira pessoa. O que eu quero dizer? É no eu empresa. Então, por exemplo, um concorrente meu tem uma tecnologia melhor que a minha. Eu não vou pontuar, olha, um concorrente tem a tecnologia melhor que a minha. Não, eu vou pontuar, eu tenho uma tecnologia pior ou melhor que a do meu concorrente. Ah, o meu concorrente tem um preço mais baixo que o meu. Né? Não, eu tenho um preço mais alto que o meu concorrente. Eu tenho uma qualidade mais baixa ou mais alta que os concorrentes tais. Ou seja, na primeira pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca na primeira pessoa, no eu, você está assumindo a responsabilidade. Você não consegue aquilo. Você não tem aquilo. Ou você consegue, você tem. Né? Agora, se você fala, porque ele lá tem uma tecnologia melhor, parece até que é algo errado ele ter uma tecnologia melhor, né? Você está colocando na terceira pessoa e parece que é algo que você não tem que atingir, né? Então, sempre na primeira pessoa. Em relação à avaliação externa, a avaliação externa não está ligada aos seus concorrentes diretos, né? Mas sim, né, não só concorrentes, fornecedores, está ligado a oportunidades e ameaças que podem surgir nesse contexto, nesse cenário. Então, um exemplo. Você tem uma empresa e produz uma máquina e essa máquina, as peças são todas produzidas aqui no nosso país. Né? E seus concorrentes produzem também máquinas similares, só que eles usam peças importadas. Né? Então, se o dólar sobe, que nem o momento estamos passando agora, o dólar passou de R$ 5, o que acontece? Para os seus concorrentes, para eles trazerem novas peças, eles vão pagar caro, porque são todas importadas. Já você produz aqui, então você de repente consegue manter o seu custo. Então, o dólar subir é algo que está acontecendo no cenário. O dólar subir, para você é uma oportunidade. Já para os seus concorrentes, é uma ameaça. Então, tá vendo quando você vai fazer uma avaliação externa, tem que também ser na primeira pessoa. Por quê? É em relação a você, a sua empresa. Né? Na tua SWOT, na tua análise FOFA, e por que FOFA? Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Na tua vai estar escrito o dólar subindo como uma oportunidade. Nos seus concorrentes, o dólar subindo estará como uma ameaça. Olha lá, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Pontos fortes, vantagens internas da empresa em relação aos concorrentes. Pontos fracos, desvantagens internas da empresa em relação aos concorrentes. Oportunidades, aspectos positivos da envolvente com o potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. Ameaças, aspectos negativos da envolvente com o potencial de comprometer a vantagem competitiva da empresa. Traduzindo em miúdos, é o que já havia explicado. Né? As oportunidades e as ameaças elas estão ligadas ao macroambiente e que influenciam. Né? Então, por exemplo, você trabalha com carvão, você tem uma empresa, uma indústria de carvão. Né? E vamos dizer que você é extrativista, ou seja, você não planta. Você vai numa mata que tem autorização por lei, você faz o corte,
e aí você queima aquela lenha e faz o carvão. Tudo bem. Aí, de repente, você vê que está crescendo cada vez mais no mundo a visão ecológica. Ou seja, a visão ecológica para você que mexe com carvão é o que? Uma oportunidade ou uma ameaça? Já é uma ameaça. Dentro dessa visão ecológica, começa então a repercutir a ideia de existir uma legislação voltada para a sua área, que é de carvão, dizendo que, a partir deste momento, não mais poderá se produzir carvão com base extrativista, mas somente com material de reflorestamento. Essa lei está sendo debatida no Congresso, por exemplo. A partir do momento que isso está ocorrendo, o que é isso para você e para sua empresa? É uma oportunidade ou é uma ameaça? Isso, é claro, é uma ameaça. Correto? Bom, ali eu trago exemplos de forças e oportunidades, um pequeno resumo. Né? Se você quiser, você dá um pause aí na tela, leia com calma. Ali, fraqueza, agora você vê fraquezas e ameaças. A mesma coisa, se você quiser, você dá um pause e dá uma lida. Por fim, nós temos a tabela da matriz SWOT, né? Nós temos ali a matriz SWOT. Então você olha ali, ó, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas vêm de origem interna, lembra? Eu tenho uma força, eu tenho um produto melhor que meu concorrente. Eu tenho um preço melhor que meu concorrente. Negativo, uma fraqueza. A minha marca é pior que a do meu concorrente, é vista como uma marca pior. Já oportunidades e ameaças vêm de origem externa. O dólar está subindo. Minhas peças são nacionais. Beleza, ótimo para mim. Vai ser melhor para mim para exportar, né? Porque eu vou mandar para fora, meu preço em dólar vai estar mais baixo, né? Porque eu gastando eu tenho o mesmo custo. Se o meu equipamento custa R$10, eu vendo por R$20. Se o dólar está R$2, meu equipamento sai a $10. Agora, se o dólar está a R$5, meu equipamento sai a $4. Então, eu estou mais competitivo no mundo afora. Então, é uma oportunidade. Agora, em relação a ameaças. E o dólar está subindo e a minha empresa trabalha com peças importadas. Então, acontece um efeito contrário. Minha máquina custava R$10 para fazer. Agora o dólar subiu, as peças são mais caras e ela está custando 15, 16, R$20 para ser feita a mesma máquina. Então, eu perco competitividade no mercado interno. Talvez, no mercado externo, isso seja uma oportunidade. Porém, se seu custo subiu, também isso vai refletir com certeza na hora de você precificar lá fora. Eu dei um exemplo de cada, mas é claro que cada empresa vai ter um conjunto de forças, um conjunto de fraquezas, um conjunto de oportunidades e um conjunto de ameaças, né? Isso é listado. Você faz uma lista de forças, uma lista de fraquezas, uma lista de oportunidades e uma lista de ameaças. E aí você tem que pensar como num campo de batalha, né? A matriz SWOT ela vem dessa visão, né, militar, né, de você estar no campo de batalha e você tem os inimigos, né? Então você tem que pensar o quê? Olha, onde que ocorrem as batalhas e quais são as minhas forças e fraquezas em relação a todos eles que eu vou estar lutando, né?
Então, as forças e fraquezas é você e seu exército em relação aos outros exércitos, né? Então, você em relação aos concorrentes. Os campos de batalha, eles têm situações. Um chove demais, outro é muito frio. Cada um tem sua característica. Isso, chover demais, ser frio, ser árido, é uma oportunidade? É uma ameaça? Depende, por exemplo. Né? Uma força minha é ter um equipamento resistente à umidade. Um exemplo, estou pensando isso como um exército. E o campo de batalha? O campo de batalha chove muito. Opa, então para mim é uma oportunidade que chove muito. Eu cruzo essa oportunidade com essa minha força, então eu tenho que estimular para que a batalha ocorra justamente nesta área onde tem bastante umidade. Essa será a minha estratégia, uma delas. Isso você faz com os diferentes pontos que você levantou em cada um dos quadrantes, fazendo esse cruzamento. Então, você fazendo o cruzamento, você vai chegar em 4 bases estratégicas, né? Uma estratégia ofensiva, ou seja, você está indo para cima. Você pega todos aqueles seus pontos fortes, cruza com as oportunidades, ou seja, olha, eu tenho peças nacionais de qualidade e a oportunidade é o dólar subindo. Opa, então eu vou investir nisso, agora eu vou produzir mais. A estratégia que é? Vou produzir mais e jogar no mercado porque eu vou ganhar espaço. Muita gente vai comprar, vou conseguir fazer um preço melhor, vou conseguir vender mais. Estratégia de confronto, pontos fortes com ameaças. Olha, eu tenho um equipamento de qualidade, né? E está vindo um problema aí externo, né? O dólar está subindo, né? Ó, vamos dizer que meu equipamento tem algumas peças que são importadas. Então, qual seria uma estratégia de confronto? Vamos buscar nacionalizar essas peças que são importadas. A gente tentar produzir aqui. Para o quê? Para confrontar com essa situação e conseguir vencer e ter espaço. Né? Ou seja, lutar contra a ameaça. Estratégia de reforço. Pontos fracos versus oportunidades. Olha, está tendo uma oportunidade. Por exemplo, o mercado está se ampliando. Né? Está crescendo o mercado. Mas eu tenho um ponto fraco. Eu não tenho dinheiro para investir e minha linha de produção já está saturada. Eu já estou produzindo o máximo que eu posso. Então, o que eu tenho que fazer? É pensar, de repente, vou fazer um empréstimo, vou ver se eu consigo aumentar a carga horária, por exemplo, eu estou produzindo em um turno, vou fazer 2 turnos, 3 turnos. Ou não, olha, realmente, não tenho que mexer. Então, se eu não consigo mexer, eu sei que meus concorrentes vão estar vendendo mais, ou seja, eles vão estar crescendo e eu vou estar do mesmo tamanho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar esse ponto fraco e ver como eu vou trabalhar. Então, qual vai ser a estratégia? Alguma forma de reforçar esse ponto fraco e poder se defender enquanto você não consegue, pelo menos, crescer, porque os caras vão crescer, seus concorrentes, e com certeza a gente diz, né, vai bater, eles vão vir para cima. Então você tem que estar preparado. Né? Estratégia de defesa. Pontos fracos versus ameaças. Olha lá, você está lá numa situação em que você está sem dinheiro e o mercado está diminuindo. Por algum motivo, o mercado está diminuindo, está vendendo menos. Então, o que acontece? Você vai acabar vendendo menos também. Ou seja, se já está meio sem grana, a coisa vai complicar. Então, o que você tem que fazer para se defender nessa situação? De repente eu vou buscar um empréstimo já para me garantir. Eu vou, de repente, dispensar alguns funcionários.
vou parar um turno, você vai buscar a sua estratégia de defesa em relação a isso. Correto? Então é bem simples a análise SWOT. Pensa naquela história que eu falei do campo de batalha, né? E você olhar os seus inimigos e ver os diferentes locais que você pode estar lutando. É uma região onde acontecem as batalhas, né? Então você tem que olhar ali quais são os diferentes cenários, os diferentes contextos, aonde você está, onde estão os seus concorrentes, aonde você consegue atacar, aonde você consegue se defender. Então, se você compreende bem, você entende que se você é uma empresa que trabalha em vários países, né, você tem que analisar os cenários de cada um desses países e entender como que você vai fazer a sua luta, a sua guerra em cada um desses campos de batalha. Aqui no Brasil, por exemplo, se você atende diferentes estados, cada um tem uma realidade diferente, um momento diferente, apesar de ser o mesmo Brasil, né? Um país só. Então aí você vai ter que estudar, olha, o que eu vou fazer? E bolar suas estratégias. Correto? Bom, termina aqui a aula de hoje. Eu vou estar disponibilizando uma lista de exercícios, né? E o que vocês fazem? Façam com tranquilidade, não é uma lista difícil, a ideia é mais fazer, né, relembrar o que passou, né? Eu vou estar disponibilizando os slides também lá no sistema, né, da Anchieta. Eu vou colocar a lista lá no sistema da Anchieta, os slides no sistema da Anchieta, tá? E aí o gabarito eu coloco lá no sistema também na próxima aula, certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí em relação ao gabarito, é só me mandar, né, no chat da próxima aula, de repente, né? Acho que fica bem combinado, né? E vocês terminando de assistir esses vídeos, né, esses 4 vídeos, né, eu vou estar também um tempo aqui no chat aqui do Canvas, né, para a gente conversar. Eu não vou estar no chat aquele de vídeo, mas sim no de texto, tá bem? Para tirar as dúvidas que aparecerem. Tá joia? Tranquilo? Espero que tenham gostado. Todos os professores, vocês estão percebendo que estão fazendo um esforço para atendê-los, né? E para propiciar um conforto, né? Um aprendizado. E vamos com fé em Deus. Tudo dará certo. A ideia é a cada aula ir melhorando. Até gostaria que enviassem sugestões, né? Eu fiz a primeira aula com a câmera no cantinho, as outras aulas sem a câmera, né? E gostaria que vocês dessem sugestões. Alguns professores utilizam, né, o Zoom, outros utilizam o Hangout, né? São ferramentas distintas. O que eu gosto dessa ferramenta aqui que a gente está fazendo é que fica disponível no YouTube, você pode ver e rever quantas vezes quiser. Tá joia? Então me dá o seu feedback, porque a gente vai melhorando a cada semana. Tá bem? Um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus.